primeira carta de João, o evangelista João, 1 João, no capítulo 3, gostaria de ler um único versículo, o versículo de número 5. Abra comigo nesta porção da palavra de Deus, estas palavras de João pelo Espírito. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Como ser liberto do pecado? Essa declaração do apóstolo João, maravilhosa como ela é a conclusão de um raciocínio iniciado no versículo 1. Eu gostaria que você percebesse isso. Ele diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, isto é, em nosso novo corpo. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele em espírito, isto é, porque assim como é, o veremos. Nós o veremos santo, puro, purificados. E qualquer que nele tem esta esperança de vê-lo como ele é, purifica-se a si mesmo, como também é puro. Qualquer que pratica o pecado transgride a lei, isto é, não conhece a Cristo, não é puro, não foi santificado. O pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e ele é puro, e nele não há pecado. Como ser liberto do pecado? Bem, o pecado é o que se destaca aqui. E quão frequentemente neste púlpito nós temos lidado com o pecado? Por quê, queridos amigos? Isso é de propósito. Porque o pecado, segundo a palavra de Deus, é o nosso grande mal. É o que está errado com todos nós. Sim, temos muitos problemas, mas todos eles são secundários comparado a este grande problema que é o pecado. O pecado é a transgressão da lei de Deus, nos diz João no versículo 4. O pecado é a transgressão da lei, é desrespeito, é desprezar Deus, sua vontade e sua lei. O pecado é uma ofensa contra o Senhor. Quebra da lei é uma ofensa, uma penalidade é trazida sobre o ofensor. E o pecado é visto então de uma maneira legal, forensica, jurídica. O pecado assim nos incorre em culpa diante da lei e, é claro, em condenação devido à nossa culpa e pecado. O pecado é a raiz, a verdadeira causa de todo o abatimento, de toda a tristeza em uma pessoa, da melancolia e da angústia. É o pecado a razão e a raiz de sentimentos tão poderosos e destrutivos como esses. Você tenta vencer o pecado e não o consegue. Você o vê novamente em tua vida, você sente a culpa do pecado e ela continua com você. Ela retorna a você em vários momentos, como o dedo de Deus da sua lei apontando o nosso estado de condenação. E daí quantas enfermidades psicossomáticas surgem, não é? Esta é a verdadeira razão da nossa tristeza e angústia existencial, o pecado. E o pecado, ele acontece em dois departamentos na alma. O pecado são os atos que nós cometemos, as palavras, as ações, mas o pecado também acontece dentro de nós, em pensamentos, em sentimentos e desejos, todas estas coisas que vão contra a lei santa, pura de nosso Deus. Todas as pessoas entendem que pecados são atos realizados, palavras, atitudes, comportamento, mas o início da verdadeira conversão a Cristo começa quando nós entendemos que o pecado, ele também acontece dentro de nós. Ele está em nós. Não são apenas atos externos que ficaram para trás, mas é algo que habita dentro de nós. É como um verme dentro de uma pessoa causando grande mal-estar. Me recordo minha esposa mencionando sobre uma irmã que em um determinado momento estava à mesa conversando e um verme começou a sair pela boca dela. Havia engolido, comendo talvez alguma carne, alguma coisa estranha. É horrível, não é? Saber que é um ser asqueroso consumindo você por dentro. E muitas das razões
do mal-estar está ligado a isto. Assim, esse é um departamento do pecado. Ele habita também em nós, está, permanece, vai conosco onde nós vamos. E a menos que nós entendamos e reconheçamos isso, então nós não iniciaremos nessa jornada em busca do perdão e da salvação. Há na Bíblia aquilo que é chamado de pecados do coração. Isso se refere então à condição interior de cada homem, de cada mulher que entra neste mundo. Assim, queridos amigos, marque e guarde isso. Pecados não são apenas coisas que nós fazemos e assim nós tentamos diminuir as maldades e as coisas erradas que fazemos. Infelizmente, tristemente, o pecado está dentro de nós e nos segue. Essa é a tristeza do pecado. E a razão deste grande sentimento de angústia, ou culpa, ou temor, ou dissatisfação real na existência está ligado à permanência do pecado dentro de cada pessoa. Aquilo que nós somos por natureza é o pecado. Salomão, em um determinado momento, em Eclesiastes, ele declara assim: nascerá uma outra pessoa, estou parafraseando, mas não precisa perguntar a ninguém como será esta pessoa. Será um pecador. E nós já sabemos tudo. Ele está descrevendo a natureza humana. E aqui está o grande problema diante de nós, dentro de nós, o pecado. Neste versículo ele traz luz sobre essa questão. Observe, versículo 5, é muito gráfico. E bem sabeis que ele, Jesus Cristo, se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Se uma pessoa, estou definindo o pecado na Bíblia mais uma vez, ela tem uma tendência a mentir naturalmente, a exagerar as coisas naturalmente, ela pratica isso, então esta pessoa, nos diz o apóstolo João pelo Espírito, está no exercício, na prática do pecado. É algo da vida dessa pessoa, está nela, está em sua natureza, em sua alma. Se uma pessoa está no hábito de enganar para tirar vantagem, não é apenas que eu peco enganando, mas isso está em mim, se assim eu ajo. Assim o pecado está dentro de cada homem e de cada mulher. E as nossas ações, isso deve ser entendido, elas revelam o estado de nossa alma diante de Deus. Se uma pessoa é continuamente orgulhosa e soberba, ou tem constantemente, continuamente pensamentos poluídos, e se indulge nisso, e vive nisso, e habita nisso, e pratica nisso, é porque isso se tornou uma condição em você. Não é algo acaso, passageiro, fortuito, é um estado de natureza. E a Bíblia chama estas coisas de pecados do coração, porque estão dentro de nós, estão em nosso caráter, e isso influencia as nossas ações, palavras, pensamentos. O Senhor Jesus Cristo declarou isso, por isso que João repete aqui, que é de dentro do homem que vem todos esses males que são cometidos. Bem, se é de dentro do homem, do ser humano, então a raiz está ali, a verdadeira natureza está ali. Você está percebendo a dificuldade, o grande problema diante de nós, a grandeza, a força que o pecado tem? Bem, não são apenas atos, então, eu devo repetir isso, mas uma disposição interior. Mas há uma outra maneira de entender o ensino da palavra de Deus sobre este termo tão horrível, esta condição terrível que é o pecado. A Bíblia ensina que o pecado deixa rastros. A Bíblia chama isso de culpa do pecado. A culpa do pecado é aquele excremento fétido que o animal, depois de sua ação, deixou para trás. A culpa do pecado é o destroço resultante de uma ação que ficou ali como prova, como monumento da maldade. A culpa do pecado é a mancha indelével deixada pela ação, pensamento realizado. Se nós podemos, porque a linguagem que é jurídica, colocarmos em termos jurídicos, a culpa do pecado é o boletim de ocorrência do crime cometido.
E é de fato assim. E assim Deus, por sua lei, organizando estas coisas, para que nenhum homem, todas as vezes que eu uso o termo homem, refiro a homens e mulheres, o masculino genérico, seja indesculpável diante dele, ou possa fugir das consequências do pecado. Ele estabeleceu um promotor de justiça dentro da alma. Esta é a consciência. E é a consciência que toma nota e registra o boletim de ocorrência. Assim, o crime foi cometido, um boletim de ocorrência foi registrado, o meu crime está ali contra mim, e eu terei mais cedo ou mais tarde que me encontrar com ele diante da lei. O que é a culpa então na alma? Bem, a culpa se manifesta de algumas maneiras. Ela se manifesta em forma de um poderoso sentimento, primeiramente, um sentimento de angústia, um sentimento de temor, de incapacidade. Às vezes é um sentimento de vazio muito profundo, outras vezes, pela gravidade da culpa, é um sentimento de ser perseguido, para ser morto. Algumas pessoas já descreveram que a culpa é um estado de sujeira, como sentir-se o tempo todo sujo. Outras pessoas já descreveram a culpa como alguém que fugiu da cadeia e a lei está atrás dele. Assim, há muitas maneiras de descrever este sentimento poderoso que é a culpa. Mas diante da lei de Deus é o registro de que nós somos culpados, que nós pecamos. Assim, todo pecado deixa um boletim de ocorrência. E anotado pela consciência. E de vez em quando, ao longo da jornada da vida, por mais que nós tentemos fugir da consciência, ela volta a bater à nossa porta. E você diz, mas isso aconteceu há 20 anos atrás e até hoje a minha consciência me culpa? Exatamente. Assim fez Deus para que nenhum pecador possa se indulgir em seu pecado, tranquilamente, com paz em sua consciência. Ele coloca este inspetor, este juiz, que é a consciência dentro de nós, de maneira que o pecado pode ser entendido também como a culpa, a mancha deixada em nós. Que um determinado dia e momento eu, dolosamente ou culposamente, me levantei contra a lei do Senhor. Eu desprezei a sua palavra para agir desta maneira, eu pisei sobre a sua lei para falar, para me comportar desta forma, mas ficou um registro, ficou uma mancha, e esta mancha é a culpa. Quão grave é o pecado diante de Deus, quão triste, quão horrível é a condição do pecador consciente de seu pecado. Agora, como pecados são removidos? Porque algumas pessoas dizem ter grande paz em suas vidas. E elas não sentem mais culpa do seu pecado, e elas dizem, não há mais condenação para mim. Como? Como foi que esse peso, esta culpa foi removida? Bem, deixe-me dizer como isso não acontece, porque é sempre interessante contrastar o negativo e então o positivo. Observem, pela palavra de Deus, nós entendemos que pecados eles não desaparecem com o tempo, com o passar dos anos, eles não desaparecem. Nós cometemos várias ofensas contra Deus, nossa consciência registra e nos culpa e mostra que nós erramos e falhamos, e os anos vão passando e aos poucos a memória do evento, da palavra, do ato, as cores vão definhando e se empalidecendo e ficando para trás. E nós esquecemos de uma quantidade muito grande de pecados, não é verdade? Às vezes nós nos surpreendemos, eles voltam. Mas eles não foram perdoados, diante de Deus eles não foram esquecidos. A ofensa continua lá, o boletim de ocorrência continua registrado, pendente contra nós, e nunca irá apenas desaparecer, apenas sumir. Não é como aquele recibinho do caixa eletrônico que você guarda na carteira e precisa dele depois de uns dias e você vai lá, está branco, não tem a senha, não tem informação nenhuma. Pecados não desaparecem porque nós esquecemos ou o tempo passe, ou nós amadurecemos como seres humanos e fazemos uma quantidade de coisas boas. Diante de Deus eles permanecem contra nós. Assim, pecados não são removidos desta maneira.
Pecados também não são perdoados por Deus automaticamente. Quero dizer o seguinte: nós vivemos uma sociedade do débito automático, do crédito automático, e você faz algo e automaticamente algo acontece. Há tantas coisas não úteis, automáticas em nossos dias. Mas pecados não desaparecem automaticamente, simplesmente por uma crença. E a crença é esta: sim, eu pequei, mas Deus é amor, então meu pecado desapareceu. Esta é uma mentira. Pecados não simplesmente desaparecem ou são perdoados automaticamente, porque Deus é amor. Uma outra maneira que pecados não podem ser removidos pensemos em um pecado externo contra uma pessoa, a quebra da segunda tábua da lei de Deus. Você faz algo triste, mal, contra uma outra pessoa, e assim você quebra o mandamento de Deus que diz: não darás falso testemunho, por exemplo, mentindo sobre uma pessoa e manchando a reputação e pichando o caráter desta pessoa diante de outras pessoas. Ou alguém trai outra pessoa num contrato, de alguma maneira, e a consciência não deixa essa pessoa em paz, porque a culpa está ali, latejando dentro dela. E ela sente um grande remorso pelo que fez e vai àquela pessoa que traiu, ou que maltratou, ou que envergonhou, e diz tudo para ela, e confessa para ela: olha, eu fiz tudo isso aí. Talvez a pessoa ofendida, traída, venha me perdoar pela ofensa. Mas diante de Deus, o meu pecado não foi perdoado ainda. Porque todo o pecado é primeiramente contra Deus. Foi Ele quem determinou: não darás falso testemunho. Assim eu não posso receber o perdão de pecados da mão de um outro pecador, por maior esforço que esta pessoa faça, não importa se é um pecador religioso, não religioso. O pecado, ele não é recebido da mão de uma outra pessoa. Sim, você confessou, conversou, a pessoa te perdoou, mas diante de Deus o pecado permanece. Eu preciso ainda lidar com Deus em relação ao meu pecado. Nós podemos muitas vezes perdoar uns aos outros por coisas sérias e tristes, isso deve acontecer. Mas nós precisamos do perdão de Deus para a remoção da culpa do pecado. E até que haja arrependimento, que envolve confissão de pecados para com o Senhor, a culpa do pecado permanece. Você está percebendo, querido amigo, a grandeza, a gravidade do pecado? Pecados não desaparecem com o tempo, pecados não são perdoados automaticamente, porque Deus é amor. Não podem ser removidos por uma outra pessoa, muito menos por um sistema religioso criado por pessoas. O que então deve ser feito? O que então diante do pecado? Bem, a palavra de Deus diz que pecados devem ser removidos. Está tudo aqui. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecados. Pecados devem ser tirados, removidos, para tirar os nossos pecados. Há várias razões porque o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, várias razões teológicas, mas a razão primária, essencial, é esta: Ele veio para lidar com o pecado, Ele veio para tirar o pecado e a sua consequência, tirar os pecados, lidar com os pecados. Assim, meu querido amigo que nos ouve à distância, está aqui nesta noite, é fundamental, se isso para em tua mente, lançar fora esta ideia sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que Ele tenha vindo a este mundo para nos ajudar no caminho da autorrealização. Ele não veio para isso. O Senhor Jesus Cristo não veio a este mundo para resolver os problemas da nossa insegurança pessoal, econômica, existencial, familiar. Não foi para este propósito que Ele se manifestou neste mundo. Ele não veio a este mundo, Jesus Cristo, Senhor, para nos ajudar a descobrirmos a nós mesmos e sermos pessoas mais centradas. Veja o exemplo dele.
Ele não veio para isso. Ele não veio, queridos amigos, para me ensinar o que eu devo fazer nesta vida para encontrar o meu caminho de sucesso. Ele não veio para isso. Aqui está a palavra de Deus. Ele veio para tirar, ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Tirar, ele se manifestou. Nós não tínhamos visto a Deus, nós ouvimos falar sobre ele. A carta aos Hebreus no capítulo 1, depois você pode checar, diz que Deus falou de muitas maneiras na história, na criação, pelos pais da fé, pelos profetas, mas em um determinado momento ele se manifestou pessoalmente e a sua voz foi ouvida, a sua palavra foi ouvida. Ele veio, ele se encarnou, tomou um corpo e uma natureza humana, ele foi visto pelos homens, ele veio a este mundo. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Medite sobre isso por um minuto, nossa mensagem será breve nesta noite. Ele veio para tirar pecados. Isso nos recorda Isaías capítulo 53. Abra comigo rapidamente. Nós aprendemos aqui uma profecia sobre a sua vinda, como ele faria isso, como ele removeria os pecados, palavras de ouro, palavras tão bem conhecidas. Ouça Isaías falando sobre o Salvador. Ele era desprezado, versículo 3, e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, aqui está, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, isto é, agora, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelos seus hematomas, fomos sarados. Verdadeiramente ele tomou sobre si, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Foi assim que ele fez. Ele tomou esta sujeira, esta culpa, este boletim de ocorrência sobre si mesmo, porque a lei de Deus não pode ser obliterada, desprezada, porque Deus é amor. Deus também é justo, assim ele deve julgar. Ele é santo, ele é reto, e para tirar o pecado, então, Cristo precisou colocar isso sobre si e enfrentar a punição que cabe ao pecador. Ele levou naquela cruz a punição do pecado para remover, para tirar o pecado de todo aquele que nele crê. Qual é a base, o chão de uma vida salva? Da paz que um crente diz ter, da alegria, dessa calma. Como diz aquele cântico antigo, esta paz que sinto em minha alma, esta alegria, este brilho no olhar de uma pessoa salva. Qual é a base, o chão, o sustentáculo disso? Cristo tirou os seus pecados e agora ele sabe que não há nenhuma condenação para ele. Essa é a base da nossa alegria, esse é o chão, esse é o sustentáculo do nosso estado de espírito. Eu posso olhar para o futuro, não há condenação. Eu posso olhar para o passado e os meus pecados, eles foram julgados, arquivados, não há condenação. E Satanás pode lançá-los contra mim, tirar esse arquivo e colocar diante de mim e dizer: aqui o teu passado, e você pode dizer sorrindo: é verdade, mas veja aqui, está cancelado, pago. Essa é a base da paz. Assim, naturalmente, a pergunta que deve ir na sequência é o que está escrito aqui. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Como ele fez isso? Não há pecado no Senhor Jesus Cristo. Ele nunca pecou. Ele se qualificou. Ele alcançou os méritos diante da lei de Deus. É maravilhoso pensar. Ele amou a Deus acima de todas as coisas, todo o tempo. Ele foi justo diante da lei de Deus.
Ele nunca pensou um pecado, sim, entenda isso. Ele é Deus e ele é homem. Em sua natureza humana, ele não traz o pecado. Todo o pecado que é lançado contra ele vem de fora. Assim, ele nunca pecou de dentro para fora, porque ele não possui uma natureza pecaminosa como nós. Ele é sem pecado. Ele nunca falou uma palavra torpe. Ele nunca reagiu de uma maneira maliciosa, má. Ele nunca pecou. Quem jamais poderia convencer e apontar o dedo para o Senhor por um pecado? E nele não há pecado. E naquele corpo, alma sem pecado, ele então voluntariamente se entrega para ser um sacrifício sem pecado, aceitável diante de Deus, para trazer em seu santo corpo, em sua alma, a imundície de nosso pecado. E é isso que quer dizer que ele se fez pecado por nós, um sacrifício pelo pecado. Naquela cruz, queridos amigos, quantas dores, quanto horror, quanta tristeza, ao ponto do Pai ter que virar o seu rosto, porque ele virará o seu rosto a todo pecador não arrependido. Assim, ele levou sobre si as nossas transgressões para tirar o pecado de nós, a culpa, a condenação do pecado, levando sobre si. E bem sabeis, eu volto ao início do versículo, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Você sabe disso? Por experiência pessoal? É a tua experiência isso? Ele já tirou os teus pecados? A culpa não está mais lá? Há agora paz, este chão, esta segurança, essa certeza de que não há mais nenhuma condenação? Você deve ser honesto nessa noite. Se a culpa do pecado borbulha e é latejante, é porque o pecado ainda está ali. Quando o pecado é perdoado, então a culpa é removida. Se a culpa está ali, é porque o pecado ainda está ali e a condenação está ali. Você sabe, por experiência, se ele de fato tirou o teu pecado? Há um movimento que começou nos Estados Unidos, se espalhou por todo o mundo, tem sido nomeado de muitas maneiras, como igreja emergente e tantos outros nomes, já chegou no Brasil há muito tempo. E estas pessoas, estes líderes, em linhas gerais, eles dizem que é uma expressão, uma demonstração de grande humildade para uma pessoa não poder dizer, não poder ter certeza que seus pecados foram tirados, que ela está salva. É uma demonstração de grande humildade. Não está seguro, não está certo de que você está salvo. É a arrogância apenas, dizem eles, que afirma categoricamente: eu sou salvo, eu fui perdoado, eu tenho a vida eterna. E assim eles promovem este estado de dúvida perpétua, exaltando a dúvida pela dúvida. Mas aqui está, eles sabiam. E o versículo-chave desta primeira carta de João é este: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Aquelas pessoas para quem João o apóstolo escreve, elas sabiam que Cristo tinha tirado os seus pecados, que elas tinham a vida eterna, e assim elas afirmavam que tinham. Se você tem algo, você sabe que é teu e você pode afirmar ser teu. Assim é uma estratégia do maligno, queridos amigos, afirmações como essas. Não, essa é uma declaração de vitória juntamente com Cristo. Não há mais condenação. E esta é a nossa ousadia pela fé. Por quê? Porque se eu fui a Cristo com os meus pecados, lançando sobre Ele a minha culpa, clamando por sua misericórdia e perdão, Ele me perdoou, Ele tirou a culpa, Ele tirou a condenação, e agora não há nenhuma condenação. E assim eu posso afirmar: eu tenho a vida eterna,
em Cristo Jesus, o Salvador. Você sabe disso? Você sabe bem, com certeza, por experiência? Oh, querido amigo, que você venha saber nesta noite ou nesta semana e conhecer a Cristo e abraçá-lo pela fé como Salvador que perdoa, que livra do pecado e da condenação, e tê-lo como teu Senhor, segurança, vida eterna. E que você vá à cruz do Senhor Jesus pela fé, isto é, em oração, clame a Ele, ali está Ele, levando sobre si o pecado de todo aquele que vai a Ele como pecador. Por isso Ele precisou ser chamado Jesus, Salvador. E você vá à cruz de Cristo nesta noite ainda, nesta semana. Então, que você possa dizer no íntimo da alma, honestamente, como o apóstolo João e aqueles crentes: eu sei, hoje eu bem sei, eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é a ressurreição e a vida, eu sei que Ele me perdoou, eu sei que Ele tirou toda a condenação. Você ora ao Senhor e entrega a Ele, confessa tudo a Ele, e você pede a Ele por perdão, sabendo que Ele veio para tirar teus pecados. E se você assim fizer, Ele terá pago por você, Ele dará dentro do teu coração e alma aquela paz que confirma que o pecado foi perdoado, a remoção da culpa, a certeza de vida eterna e esta verdadeira alegria que pertence aos filhos e filhas de Deus. Então você verá que grande amor o Senhor te amou, ao ponto de te fazer um filho de Deus, uma filha de Deus. Vamos orar juntos. Eterno Deus, gracioso Pai de misericórdias, nós nos humildecemos diante da grandeza do Teu amor, vindo a este mundo, Senhor Jesus, para lidar exatamente com aquilo que nos mata, nos destrói, nos angustia, nos lança na condenação. Exatamente para isso, e sem errar o alvo, Ele foi à cruz para levar sobre si mesmo o pecado daqueles que irão ao longo de toda a história se entregar a Ele e os seus pecados, para tê-los pagos e serem libertos e serem feitos filhos de Deus. Ajuda-nos neste lugar e dá a cada coração ansioso esta graça de clamarem ao Deus vivo, de clamarem ao Senhor Jesus pela fé, se entregando inteiramente a Ele, para terem seus pecados perdoados e removidos, e a certeza de vida eterna. Nós clamamos isto para a glória do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus. Em nome dele, para o teu louvor, ó Pai. Amém.